Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Que maravilha estar na presença do Senhor, juntos, louvando, adorando e glorificando a esse Deus que nos ama, apesar de nós. Estamos vivenciando uma série de mensagens chamada Meus Passos como Jesus. Estamos sendo desafiados a todo e qualquer momento nós pararmos e fazermos a famosa pergunta: mas o que faria Jesus na minha situação? Então, o que seria seguir Jesus? Ao longo da vida cristã, tem um dilema que se carrega em saber aquilo que Jesus ensinou e o que de fato é caminhar alinhado aos seus princípios. A gente viu a semana passada e nós precisamos internalizar isso, integralizar isso dentro de nós. Porque muitas vezes nós podemos ouvir uma mensagem que nos impacta, nós podemos vivenciar a presença do Senhor na igreja, mas ao sairmos pelas portas da igreja, nós temos dificuldade de aplicar aquilo que Deus nos trouxe e ministrou na nossa vida, seja por tensões, seja pelas tentações, seja pelas dificuldades em tomarmos as nossas decisões diariamente. E a verdade é que é muito difícil, às vezes, nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Por isso, a gente tem falado. Por isso, aquela série também foi tão importante de sabotar a fé que nós vimos anteriormente. Porque é sim possível frequentar cultos, servir ao ministério, mas, mesmo assim, não permitir que Deus ocupe lugares específicos na nossa vida. Não permitir que Jesus direcione e esteja à frente das nossas decisões diariamente na nossa vida. A vida cristã, ela tem a ver com um relacionamento com Deus por meio de Jesus. Buscar diariamente a sua direção para cada situação da nossa vida. Nós fomos alcançados um dia e cremos em Jesus Cristo, que fomos chamados por Ele para viver os seus propósitos. Jesus é sim a nossa referência, Jesus é sim a nossa bússola, Jesus é sim a nossa régua. Todos nós, como cristãos, somos chamados a viver como Jesus. Viver como Jesus não é obrigação, viver como Jesus não é uma regra, viver como Jesus não é ter uma vida engessada, não. Viver como Jesus é seguir cada passo, é se entregar por completo em um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Seguir a Jesus é ter a vida entrelaçada com a dele, é ouvir a sua voz, é enxergar a sua direção, é sentir a fragrância do seu perfume, é seguir os seus passos e os seus caminhos. Tem uma frase em Lucas que Jesus disse: seguir a Jesus é negar-se e tomar a sua cruz. Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus aqui, ele está falando de render-se a Ele. Para seguir a Jesus é preciso nós nos rendermos a um propósito muito maior. É quebrar, sair da nossa acomodação para viver um propósito muito maior. É morrer cada dia mais para si mesmo, continuamente. É aceitar o custo do discipulado todo dia. Aliás, esse versículo, ele representa um tripé do discipulado cristão. Renunciar é uma renúncia interna, que é o negar a eu mesmo. É uma entrega externa, que é o carregar a cruz. É uma direção contínua, que é seguir a Jesus. Então é o tripé do discipulado. Eu preciso negar o eu mesmo, tirar o eu do centro, colocar o Jesus Cristo. É carregar a cruz, é para que os princípios da vida cristã esteja cada dia mais exposta e todos podem ver a mudança prática na minha vida. E é seguir a direção que Ele nos conduz para o cumprimento da sua vida, do seu propósito em nós. Na semana passada, nós vimos a importância de decidir como Jesus.
Jesus, antes de toda e qualquer decisão, ele buscava o Pai para ver a decisão e a direção a ser tomada. Nós precisamos parar de tomar decisões pelo impulso reativo, pelo que estamos vivendo, pelas circunstâncias na qual nós estamos. Nossas decisões precisam ser paradas, pensadas e pautadas ao Senhor. Precisamos colocar diante dele para poder caminharmos. Deixa eu te perguntar, suas decisões têm sido pautadas sob a direção de Jesus? Estas foram perguntas que nos desafiaram a semana passada. Você tem seguido os passos de Jesus? Estamos alinhados com o que Jesus está pedindo de nós? Seguir a Jesus não é adicionar Cristo à nossa vida, mas é substituir o centro da nossa vida, tirar o nosso eu e colocar Cristo nele. Portanto, hoje, dando continuidade à série, nós vamos refletir sobre amar como Jesus. Amar como Jesus, e aqui é desafiador, porque não é amor que o mundo prega, amor não é um sentimento, amor é uma decisão, e Jesus amava de forma incondicional. Ele foi à cruz por mim e por você, quando nenhum de nós merecemos. João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Jesus nos amou, meus irmãos. Jesus nos ama e Jesus sempre nos amará. Ele veio nos ensinar que sim, é possível e fundamental que todos nós vivamos em amor. Eu quero orar com vocês por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor, e queremos te pedir por essa palavra agora, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, num mundo tão frio, Senhor, tão seco, tão vazio de amor, nós somos teus discípulos, Pai, e nós precisamos viver o amor, porque tu viesse, tu és amor, tu viesse pregar o perfeito amor, Senhor. Então nos ajuda, Pai, que possamos quebrantar os nossos corações, estar atento à tua mensagem, tira de cada um de nós toda e qualquer distração, para que possamos receber a plenitude do teu amor, esse amor extravagante, transbordante, para que nós possamos vivê-lo diariamente com todas as pessoas. Que assim seja, Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis na tua presença, tu que és o meu Redentor. Amém. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem um cantor que os mais antigos vão lembrar, chamado Renato Russo. Ele escreveu uma canção que dizia: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se parar para pensar, na verdade, não há. Meus irmãos, amar, ninguém fez isso como Jesus. Ninguém fez isso como Jesus, e ele veio nos ensinar. Mas nós só podemos amar como Jesus se vivermos com Jesus. Porque esse amor incondicional, esse amor profundo, esse amor nós só conseguimos na videira verdadeira, que é Cristo. Se nós não vivemos um relacionamento de intimidade com o Pai, para ser transbordado por esse imenso amor, nós não podemos entregar amor a ninguém. Porque o verdadeiro amor está em Cristo. E só quem permanece nele pode amar como ele amou. Esse é o nosso modelo. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso paradigma maior. A sua vida é sinônimo de entrega, é sinônimo de amor incondicional. Nós precisamos aprender muito com Jesus sobre esse assunto. Jesus, ele nos amou com compaixão. E completamente, não foi por pedaço. Ele expressou o seu amor por todos nós, por toda a humanidade, vivendo de forma corajosa e entregando-se por completo.
Como é que você tem vivido o amor? Como é que você tem exercido o amor? Quais são as pessoas da sua vida que você precisa amar como Jesus? O que é que está faltando para que você possa amar assim como Jesus, de uma forma completa e incondicional? Você pode estar se perguntando assim: pastor, mas então como é que eu posso amar como Jesus? Eu quero ver alguns princípios com você, mas como eu falei anteriormente, a gente precisa, ao sair daquela porta, colocá-los em prática, porque senão eles vão ser apenas uma bela mensagem no domingo que vocês ouviram, mas que não veio trazer transformação na sua vida, porque você não permitiu que o amor transformasse você. Porque tudo começa em nós. Tudo começa em nós. Eu não posso demonstrar um amor que eu não tenho. Eu não posso entregar algo se eu estou vazio. Eu não posso. Eu só posso amar a minha esposa se eu estiver conectado em Deus. Se eu não estiver conectado no amor incondicional, no amor que tudo pode, tudo suporta, que tudo crê, na primeira falha dela, eu só vou criticar, eu só vou me afastar, eu só vou discutir, eu só vou expulsar. Por isso nós precisamos do amor de Deus, porque é um amor completo, é um amor incondicional, não é um amor que julga, é um amor que se entrega. Então, como amar como Jesus? Primeira coisa, toma a iniciativa de restaurar seus relacionamentos. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter iniciativa, nós precisamos buscar, sair da zona de conforto e ter atitude de buscar. Às vezes a nossa vida está destruída, às vezes a nossa vida está passando por um processo difícil, mas a gente não sai, não levanta o nosso popozão do sofá para ir buscar uma ajuda, para ir buscar um momento da igreja, para ir buscar numa cela, para ir participar de um feminino e de um homens de valor, para ir buscar edificar a ajuda de Deus, para eu poder suportar e superar aquela adversidade que eu estou. Por quê? Por causa da falta de atitude, por causa da falta de iniciativa. E Deus, ele disse, Jesus, ele falou lá: ame o seu Deus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame o seu Deus com tudo que você tem. É o que Jesus está nos falando aqui através do Evangelho de Marcos. Quem foi a pessoa que mais desapontou na sua vida? Eita, pastor, se hoje, né? Só estou começando. Não tem a ver comigo, tem a ver com o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida hoje. Quem foi a pessoa que mais lhe desapontou na vida? O X da questão está em relacionar-se, em vez de apenas ficar ali esperando. Eu sei que você enfrenta problemas. Eu sei que vocês enfrentam decepções, traições, mágoas, mentiras, mal entendidos. A maioria das pessoas, elas não reagem de maneira conforme a gente espera, conforme a expectativa que nós criamos. Então, como é que eu posso amar as pessoas assim? Primeiro, que a gente não pode ter expectativa que as pessoas ajam da nossa forma, porque elas não somos nós. Essa é a primeira coisa. Não espere que alguém faça a mesma coisa que você faz, porque ela não é você. Pessoas são pessoas. E como amar então, pastor? Nós precisamos do amor de Cristo para restaurar os nossos relacionamentos. Nosso problema não está no fato de nós amarmos suficiente a Deus, mas em não entendermos o quanto Ele realmente nos ama. A gente às vezes é como uma represa, sabe, uma represa que retém água. Somos nós. Às vezes a gente retém, às vezes a gente se fecha, às vezes se bloqueia. A gente ali tenta se colocar numa redoma, com medo ou com receio de não ser atingido, de não ser machucado. E a gente se fecha no nosso mundinho e a gente não consegue transbordar amor.
Mas o amor de Deus é como o oceano. Você já viu o oceano? Você já teve aquela sensação de parar na praia, ali botar uma cadeirinha de praia, na beira ali onde as ondas estão batendo no seu pé, e você parar ali, quando você senta assim, as ondas batendo no seu pé, você está quase no nível do mar, e você olha assim, você não consegue ver fim. Aquela sensação de, e aí? Quando chega ali no fim, faz assim, é? É a pergunta que a gente fica às vezes, né? Aquela imensidão de água. Imagina o oceano infinito que a gente não consegue deter nem onde começa, nem onde ele finda. É assim o amor de Jesus Cristo por nós. É aquela imensidão que Ele quer transbordar em nossas vidas. Mas muitas vezes a gente está ali, como uma represa, criando barreiras para que o amor dEle não venha a nos preencher e transbordar. Em nome de Jesus, que nessa noite as barreiras do seu coração, elas sejam quebradas para o amor de Cristo entrar no seu coração, lhe restaurar, lhe libertar e transformar a sua vida por inteiro. Porque só esse amor é que pode nos restaurar e transformar a nossa vida. Esse amor é transbordante, e Paulo disse, escrevendo aos Efésios, porque Cristo habite, para que Cristo habite no coração de vocês mediante fé, e oro para que, estando arraigado e alicerçado em amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Abra o coração para ser cheio da plenitude do amor de Deus. Existem muitos obstáculos reais para que você possa amar as pessoas e serem mais amados por elas. Todos nós, meus irmãos, fomos feitos para relacionamento. O Senhor criou o homem e Ele disse, não é bom que ele esteja só. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Saia da concha, vá se relacionar, vá conversar com as pessoas. A gente vive numa correria tão grande, tão frenética, que os nossos relacionamentos íntimos, eles estão se esvaziando. Mesmo os relacionamentos mais desafiadores. Quanto mais íntimo, mais vai ser desafiador. Sabe por que uma coisa que machuca tanto, quando a gente vai falar de perdão, e a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Sabe por que é tão difícil? Porque geralmente é uma pessoa que é bem próxima de nós, que nós não esperávamos que fizesse aquilo. Mas é natural, porque as pessoas mais próximas são as que nós amamos e que recebemos amor, mas também não são perfeitas, são falhas como nós somos. Por isso que é tão difícil e desafiador viver os relacionamentos. Mas Jesus disse que é possível. Olha, reflita com você aí, dentro da sua realidade, dentro do seu coração. Seja sincero com você mesmo, que é por isso que o Espírito Santo está nos provocando nessa noite. Por que é que nós esperamos que as pessoas morram para poder enviar flores para ela, para demonstrar amor? Não adianta mais. Ali só tem um corpo no caixão. Não adianta mais você enviar uma linda coroa com uma linda mensagem. Por que só enviar naquele momento para dizer que você ama alguém? Se todos os dias tem pessoas vendendo flores e você pode enviar uma simples rosa para que a pessoa se sinta amada. Por que buscar investir no casamento só quando o divórcio já bateu na porta e aconteceu? O que foi que houve? Por que você não investiu tanto antes em amor e perdão? Por que só querer dar atenção aos filhos quando esses já se perderam pelas amizades erradas? Porque quando ele queria escutar, você não estava disponível por causa de trabalho e tanta adversidade no dia a dia. E aí ele escutou as vozes erradas, porque ele queria alguém para falar e não tinha dentro de casa. A correria da vida, ela nos roubam tempos preciosos de investimento em relacionamentos que são fundamentais. Eu amo o Júnior, eu amo meu filho, que aliás para a semana faz 28 anos. E se tem uma coisa que eu pedi perdão a Deus,
E eu sinto hoje, claro, já fui curado, e por isso que eu dou testemunho, porque eu sinto muito hoje, foi ter perdido alguns anos da infância de Júnior, por causa de porcaria, entre aspas, de ocupações que não deveriam ocupar o primeiro lugar da minha vida, Deus e família. Só depois de muitos anos foi que eu vim tomar conhecimento, mas eu já perdi muito tempo. Glória a Deus, que Deus já tinha alcançado ele e ele não se perdeu nesse mundo. Não deixe a correria roubar tempos preciosos de pessoas e relacionamentos fundamentais na sua vida. Na parafrase bíblica de Eugênio Peterson, a mensagem, esse texto diz assim: ame a Deus com sua paixão, oração, inteligência e energia. Ame a Deus com tudo, com entrega, com vontade. A Corrie ten Boom, uma sobrevivente do Holocausto, ela disse: a medida de uma vida, afinal, não é a sua duração, mas a sua doação. O que mede a vida é quanto você tem se entregado, é quanto você tem amado, é quanto você tem vivido. Existem pessoas que, se você não tomar a iniciativa, elas nunca vão tomar. E precisa partir de você a iniciativa para mudar algo, para mudar um relacionamento, para mudar uma situação. Deus está falando com você hoje para que você tome a iniciativa. Faça algo drástico, verdadeiro, sincero, surpreendente. Faça aquilo que for necessário, mas busque restaurar aquele relacionamento que está quebrado, que está arranhado na sua vida. Quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia ela não está brincando, meus irmãos. Jesus ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ele não brinca. Não brinque de amar. Ame. Faça algo que a pessoa não esteja esperando que você faça. Surpreenda ela. Seja uma pessoa carregada do amor, surpreenda o amor. Crie espaço. Deixe Deus trabalhar através da sua vida. Sabe, quando você chega em um ambiente que a pessoa está ali, um momento de contenda ou algo acontecendo, e a pessoa diz: graças a Deus que fulano chegou. Glória a Deus, agora a gente vai resolver isso aqui, porque você é uma luz naquele ambiente. Essa é a melhor coisa que tem de se escutar. Quando nós exercemos o amor, quando nós somos uma pessoa de pacificação. Aliás, Deus no sermão, Jesus no sermão da montanha, ele fala que o reino dos céus são dos pacificadores. Nós precisamos, onde chegar, levar o amor de Jesus, levar a luz de Cristo. Em nome de Jesus, que vocês essa semana seja a diferença no trabalho de vocês, na casa de vocês, na vizinhança de vocês. Que vocês, onde chegar, as pessoas possam olhar e dizer: caramba, a presença de Jesus chegou nesse lugar. Carregue essa presença cheia de amor. Seja um canal verdadeiro do amor de Cristo e deixe Jesus fluir na sua vida e através da sua vida. Nós somos chamados, meus irmãos, a ser pontes que ligam, não que destroem. Não é tempo de queimar pontes, mas sim de construirmos pontes, reatar relacionamentos, rever relacionamentos arranhados, fazer ligações. Nós somos chamados a criar pontes que caminham, que levam as pessoas direto a Jesus. Eu desafio você a essa semana a chegar em casa, escrever, colocar lá no seu devocional amanhã de manhã, uma lista de pessoas que você precisa restaurar o relacionamento. Na hora que você escrever, ore a Deus, ore para que Deus ilumine você, dê as palavras certas, o momento certo, para que você possa procurar essa pessoa para reaver o relacionamento, antes que ela parta, ou antes que você parta. E você pode dizer assim: ah, mas eu estou novo, então eu tenho muito tempo para fazer isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Lá perto de casa é um dia de luto.
Ontem uma moça de 22 anos sofreu um acidente com o namorado da moto, morreu na hora. 22 anos. Uma jovem que tinha a vida toda pela frente. Nós não sabemos os desígnios do Senhor. Nós não sabemos de nada. Nós sentimos o vento, mas não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai. A palavra do Senhor, ela nos fala, estejam preparados a todo o momento, pois não sabemos o momento que o Senhor vem, ou o momento que o Senhor vai nos chamar para os seus braços. Então não espere, tome atitude, escreva amanhã no seu devocional, coloque, ore por essas pessoas, ore para que Deus mostre situações. Eu sei que tem relacionamentos que não condiz mais para que você reate, mas esses você bota diante de Deus e ora por essa pessoa para que Deus liberte e tire isso do seu coração. Mas aquele que ainda está a tempo, aquele que ainda você pode reaver, corra atrás para rever e levar o amor de Jesus através dos relacionamentos que você tem. Mas como amar como Jesus, explore com profundidade o perdão. Uma coisa está interligada com a outra. O perdão é um mandamento de Jesus para todos nós. Ele não diz assim, olha filho, se você amanhecer com vontade de perdoar, você perdoe. Não! Independentemente, se você goste ou não, se você quer ou não, Ele te chama a ser uma pessoa que perdoa. Ou então, você não será perdoado. E não sou eu que estou julgando, não. Foi Jesus que falou, Mateus 6,15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nós às vezes passamos pelos versos bíblicos, até decoramos, mas esquecemos da profundidade dele. E a gente esquece de praticar quando a gente sai da igreja. A gente precisa lembrar, para sermos perdoados, precisamos sim perdoar. Sabe a lei da semeadura? Estamos falando muito sobre isso na quarta-feira. Existem pessoas que quando vão à praia, elas nunca entram na água, elas ficam deitadas ali, queimando toda, né? E aí, as fábricas, as indústrias de cosméticos e dermatológicas, elas amam, né? Porque fica assadinho e depois tome produto para aguentar a quintura no corpo. Mas tem outros que entram na água. Tem uns que são mais receosos, vai até onde só molhar o pé. Tem outros que vão um pouquinho mais e arriscam ir um pouquinho até a cintura. Tem outros que se arriscam e eles até dão alguns mergulhos. E tem uns que vão até um pouco mais profundo e vão lá fazer mergulho. E mergulhos que podem chegar até 40 metros de profundidade. Uau! 40 metros de profundidade. Que maravilha! Mas o que é isso diante da profundeza do oceano do Senhor? Isso ainda é superfície. Como é que podemos comparar 40 metros com 11 mil metros que nós podemos encontrar lá nas fossas marianas do Pacífico? Assim é o amor de Deus. Assim é o amor de Deus. Muitas vezes, nós no máximo brincamos na superfície dele. Mas à medida que começamos a mergulhar no amor de Deus, nós vamos experimentando um nível completamente diferente de profundidade em nossas vidas. Quando nós vamos mergulhando, vamos vivendo a palavra, vamos conectando com o Pai, vamos desfrutando da presença dEle, nós vamos mergulhando e sentindo esse amor que vai nos envolvendo, nós vamos ganhando uma profundidade com Deus. E isso começa a trazer uma maturidade para a nossa vida. Essa maturidade nos ajuda nos relacionamentos. Essa maturidade nos ajuda na nossa reação diária com as coisas que vêm. Essa maturidade nos ajuda a enfrentar as tentações que o inimigo coloca na nossa vida diariamente. Martin Luther King Jr. O Martin Luther King, ele disse: quem é destruído do poder de perdoar, não tem poder de amar.
Uau! Quem é destituído do poder de perdoar não tem poder de amar. Quem não perdoa não entendeu o que é amor, não compreendeu o que é amar. Entenda, quanto mais eu mergulho em conhecer o amor de Deus, mais eu sou capaz de desfrutar das profundezas, das belezas, do perdão que Cristo tem na minha vida. E quanto mais essa profundidade e o entendimento de que eu sou perdoado, mais vai ficar simples de eu poder perdoar alguém. Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Nós somos chamados para viver na paz de Cristo, como uma família, como membros de um só corpo. Meus irmãos, o perdão de Cristo é uma ordem, não é um conselho, não é uma sugestão. Perdão não tem a ver com sentimento, como eu falei. Perdão tem a ver com uma decisão de obedecer a palavra de Cristo. Você precisa decidir hoje e escolher. Você foi ferido, foi injustiçado? Então decida perdoar, mas perdoar com base no amor e no perdão de Deus. Você não vai conseguir sobreviver sem perdoar, porque vai ficar cansado, sobrecarregado, vai ficar amargurado, você vai sentir que vai estar carregando um peso, um fardo. Eu desafio você também hoje a fazer uma lista de pessoas que você precisa perdoar e colocar em atitude de perdão, colocar diante de Deus, e que se você tem oportunidade, assim como os relacionamentos, que você possa pedir perdão. Ah, pastor, mas foi a pessoa que me feriu. Mas você é que carrega a luz de Cristo, e você é a pessoa a chamar, a influenciar com esse amor aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo. Não espere uma atitude de uma pessoa que não conhece a Cristo, que ela tenha uma atitude cristã. Aliás, tem algumas pessoas que eu conheço que não são cristãs, que têm mais atitudes de cristão do que muitos cristãos que estão na igreja. Tome a atitude de perdoar. Junto com aquela lista de reconciliação, coloque também a lista, e geralmente na reconciliação tem algo para se perdoar. Coloque diante de Deus, comece aí contra o seu orgulho, contra o seu ego, para que você possa sim seguir completamente em direção às profundidades do amor de Deus. Mas como amar como Jesus? Supera as barreiras para chegar à unidade em amor. Precisa superar as barreiras que te limitam e que impedem de viver a unidade em amor. Eu já falei isso várias vezes. Deus, ele se revela em um ambiente de unidade, e é assim que ele espera que todos nós, que somos membros de um só corpo, que nós vivamos em paz uns com os outros. Unidade, meus irmãos, não é uniformidade, não é um bocado de gente igualzinho, com a mesma roupinha, do mesmo jeito, andando igualzinho. Não, isso aí é robô. Unidade é eu ser diferente dela, que é diferente dele, que é diferente dele, mas mesmo assim, nós nos amamos e nos respeitamos diante das nossas diferenças, e seguimos em um mesmo alvo, cada dia mais se parecer com Cristo e alcançar todas as pessoas para Jesus. É dessa forma que glorificamos a Deus. E Paulo diz, escrevendo aos Romanos: portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Oswald Chambers, ele diz, é um evangelista escocês, ele disse: precisamos orar com os olhos de Deus e não nas dificuldades. Nós precisamos olhar com os olhos fitos em Jesus, que pode todas as coisas, não com os olhos das circunstâncias, nas adversidades da vida. Só que para escalar bem e a gente poder chegar no topo dos nossos relacionamentos, celebrando essa unidade, a gente vai enfrentar alguns obstáculos, e eu destaquei 3 aqui. O primeiro obstáculo é a incompreensão.
Nós vamos enfrentar a incompreensão. A maioria dos relacionamentos, eles não têm força para subir além das incompreensões. A gente tem dificuldade de compreender o outro. Os seres humanos têm dificuldade de comunicação, de interpretação. Mas isso é inevitável, são seres humanos, todos nós somos falhos. E a gente precisa romper essa barreira e nos conectarmos. Ontem foi uma maravilha, no feminino nos homens de valor. A gente separou os homens que estavam, caminhou em duplas, conversou ali sobre um tema proposto. Depois nos sentamos ali e começamos a falar e conversar uns com os outros sobre aquilo, cada um escutando. E a gente foi ali se edificando mutuamente, quebrando a barreira da incompreensão e passando a compreender como o outro pensa. A outra barreira é o egoísmo, a síndrome do eu. Eu em primeiro lugar, isso é uma doença maligna, carnal, que nós nascemos com ela. Nós precisamos quebrar essa centralidade, tirar o nosso eu do centro, colocar a Cristo. A outra barreira são os meus erros. Simplesmente nós fazemos coisas erradas, coisas que não deveríamos fazer, falar, pensar. E isso tem limitado para que a gente viva um ambiente de unidade. Então, para chegar a uma unidade, significa que nós precisamos aceitar as diferenças, ao invés de ficarmos insistindo em uma luta inútil, de tentar mudar a pessoa. Tem gente que não aprende e fica tentando mudar as pessoas. Pelo amor de Deus, você não muda ninguém. Você não muda nem você mesmo. Só quem pode mudar é o Espírito Santo. Se você se abrir para que o Espírito Santo mude você. E quando o Espírito Santo muda você e enche você do amor de Deus, esse amor transbordante, aí você compreende que você precisa amar ao próximo. E aí o teu amor começa a constranger o próximo, porque ele vai olhando e diz: quanto mais eu faço, mais a pessoa me ama. O que é que está acontecendo? E ela começa a abrir o coração para entender que é Jesus. E aí quando abre o coração, Jesus transforma também a pessoa. Então tem uma pessoa difícil na sua família, você não vai conseguir mudá-la, mas você pode ser a luz de Cristo, o amor de Cristo, que vai impactar a vida dela para que ela abra o coração, para que Jesus entre e transforme a vida dela. Comece a entender as pessoas e apreciar as diferenças que elas têm. Mas como amar como Jesus? Resolva seus conflitos e resolva as pendências. Conflito, pendências não resolvidas, meus irmãos, são pedra de tropeço para todos nós. Nós não vamos conseguir continuar caminhando tranquilos, porque eles vão nos impedir de a gente ter uma vida em paz. Eu preciso resolver aquilo que está travado. Eu preciso ir adiante, por mais difícil que seja, eu preciso ter a atitude e a iniciativa de resolver aquilo. Pior do que ter uma conversa difícil é nunca conversar sobre aquilo que precisava ser conversado. Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tudo que sai da sua boca, cada palavra, cada atitude que você tem, vai impactar ou não as pessoas, vai resolver ou não as suas pendências, os seus problemas. Por isso, cuidado com aquilo que está dentro de você, cuidado com o seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se ele está cheio de amargura, se ele está cheio de rancor, se ele está cheio de mágoa, na hora de se resolver uma pendência, vai inflamar ainda mais, porque só vai sair a agressividade e nada que vai resolver o problema. A verdade é que a maioria das pessoas não sabem resolver conflitos. Sempre sobra algo pelo caminho. Apenas relacionamentos maduros conseguem lidar com as lutas
as lutas naturais entre as pessoas. Sabe, conversas difíceis que são resolvidas porque pessoas maduras tiveram a iniciativa e a sabedoria de ter aquela conversa difícil. A questão não é ter ou não ter conflito, mas como é que eu posso administrá-lo? Como é que eu posso aparar essas arestas? Jackson Brown Jr. é um escritor americano. Ele disse: todas as pessoas que você conhece, elas temem alguma coisa, amam alguma coisa e elas perderam alguma coisa. São igual a nós. Tememos alguma coisa, amamos alguma coisa e perdemos alguma coisa. Somos todos iguais. Tem uma palavra clássica no Evangelho de Mateus. Jesus diz: por que é que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, disse Jesus, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Cuidado com o poste que está dentro do seu olho. Que é muito fácil apontar o dedo e criticar o próximo. Olha para a tua vida, olha para a tua realidade, olha o que é que está fazendo com a tua vida, antes de criticar a vida das pessoas, antes de julgar. Eu nunca vi aqui na palavra Deus falando ou dando, instituindo alguém a ser juiz. Só Ele é o justo juiz. Ele não nos trouxe nesse mundo para julgar ninguém. Tem muita gente que parece que passou na magistrada. Parece que são juízes. Só vive apontando o dedo para as pessoas. Vamos ser criticados? Vamos, e muito. Mas use as críticas como um chiclete. Sabe um chiclete? A gente bota na boca, gostoso, docinho, mas com o passar logo do tempo ele vai perdendo o sabor e perdendo aquela gostosura, fica só um treco que a gente fica mastigando na boca, aquele negócio feio. Pois é, use as críticas como uma goma de mascar. Aproveite aquela parte boa, nutre, e cospe o resto, porque não interessa. Absorva 10% e jogue fora os 90%. Não engula a crítica inteira. Ou seja, filtre. Agora também tem um detalhe. Filtre quando essa crítica vem de alguém que você sabe que de fato está criticando para que você possa crescer. Na realidade, crítica, quando eu falo, é uma conversa construtiva que a pessoa está ali trazendo algo para que você possa crescer. Porque tem muita gente criticando que ela não quer o seu crescimento, ela está criticando porque ela está criticando mesmo. Ela não sabe fazer outra coisa, a não ser falar da vida dos outros, a não ser pegar no pé dos outros, a não ser ver os outros mais para baixo. Cada dia mais que a pessoa cai, ela quer que a pessoa caia mais ainda. Tem muita gente que vive assim. A alegria dela é ver a desgraça dos outros. Mas aquelas pessoas que de fato gostam de construir, assimilem, e o resto jogue fora. Tire o foco. Quando alguém começar a falar alguma coisa para você, e for para a sua construção, não fique olhando para a pessoa com raiva, mas fique olhando para Deus e diga: Deus, em cima dessa palavra, o que é que o Senhor está querendo ministrar na minha vida? Através de Deus, Ele usa pessoas para nos ajudar a crescer, a nos tornar pessoas melhores, a nos tornar líderes melhores. Tem um provérbio que diz, provérbio 9, verso 8, ele diz assim: corrige um tolo e ele o odiará, corrige um sábio e ele o agradecerá. Tem muita gente tola que não consegue escutar aquilo que ela não gosta, aquilo contrário do que ela gostaria de escutar. Só que aquilo era necessário para o crescimento dela, mas ela começa a odiar e se afastar das pessoas que estão querendo ajudá-la para o seu crescimento. São pessoas tolas, que vai escutar o que quer, que amassageia o seu ego, mas que logo ela vai ver que ajudou ela a ir para o buraco mais ainda. Agora o sábio não. O sábio, ele para, ele olha, coloca aquilo diante de Deus e ele faz algumas perguntas.
O que é que o Senhor está tentando me mostrar diante disso aí? O que é que ele ou ela está tentando me ensinar sobre o meu caráter nessa palavra, nessa exortação? O que é que ele ou ela está me revelando para me dar uma vida melhor? O que é que ele está fazendo para me fazer um líder mais competente e firme? São algumas perguntas que nós fazemos como sábio diante de uma pessoa que está nos exortando. Deus quer surpreender você. Ele quer tirar as arestas da sua vida e lhe apresentar um trabalho lindo e maravilhoso que Ele está fazendo. É você. É você. Ele te criou e continua te moldando. Todos os dias estamos no processo. Deus continua trabalhando e Ele quer que você enxergue isso. Ele está tirando as imperfeições para que você chegue na perfeição. Para quando Ele voltar, ou você voltar para os braços dele, você possa estar perfeito, assim como Ele espera que você esteja. Como amar Jesus, seja agradecido às pessoas que te abençoam. É incrível como os seres humanos, eles são ingratos, infelizes. Até nós cristãos, às vezes, nos pegamos insatisfeitos, resmungando com o que Deus, às vezes, nos faz, ou que pessoas têm feito conosco. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele disse: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Olha, uma pessoa um dia te encontrou, te viu em algum lugar, te conheceu, no meio do caminho, à margem do caminho, enfim, alguém um dia te encontrou, e por ela ter te encontrado e te ajudado a ser inserido nos caminhos do Senhor, você hoje é uma pessoa melhor. Você hoje é uma pessoa que conhece ao Senhor. Simplesmente porque você cruzou o caminho de alguém um dia. Ofereça seu coração, ofereça seu amor, a sua lealdade, a sua gratidão, o seu melhor. Veja onde você está hoje e agradeça as pessoas que foram fundamentais na sua vida para você estar aqui. E assim viva amorosamente. Eu sou grato a Deus pelos meus pais, não são perfeitos, mas são meus pais, no qual Deus colocou eles para cuidar da minha vida, da minha família. Eu sou grato a Deus pela esposa que eu tenho, que me caminha, que me atura, que me ajuda a ser uma pessoa melhor cada dia da minha vida. Eu sou grato a Deus por pessoas que foram fundamentais na minha vida. Desde o encontro de casais que nós tivemos, e nunca mais eu tive conhecimento, mas agradeço a Deus. Há pessoas, me lembro até hoje de nomes de pessoas. Tem um que é fundamental, um Júnior. Era um que era o líder da bandinha, uma pessoa fundamental para que eu fosse alcançado pelo Senhor. Eu louvo a Deus pelo nosso bispo Miguel. Até então ainda pastor, quando nós começamos na igreja em Piedade. Louvo a Deus por Geiso, que sempre está comigo, sempre está caminhando, que sempre acreditou, que sempre me instrui, que sempre me exorta. Eu louvo a Deus por várias pessoas, pela minha família. Eu louvo a Deus por vocês, porque parece que o pastor fala aqui, né? O pastor fala e desce a madeira aqui em vocês, não. Eu só proclamo o Evangelho, a palavra do Senhor, para que todos nós cresçamos, e eu preciso de vocês, para poder também estar nessa luta e nessa caminhada junto com o Senhor. Então eu sou grato a Deus por todas e muitas pessoas. Nós precisamos exercer a gratidão, é o que nós mais estamos vendo no culto da quarta-feira, na nossa série da quarta-feira. Agora, o que é que você tem feito de forma prática para dizer o quanto você ama e é agradecido pelas pessoas da sua vida? O que é que você tem feito? Seus pais, seus irmãos, que orou muito por mim ali, que já não é mais maguinha, já está mais redondinha. Seus pastores, seus líderes, seus mentores, seus amigos preciosos, alguém que te levou a Jesus, que te deu uma chance, que te encontrou. O que é que você está fazendo para demonstrar gratidão a eles?
Não se esqueça de agradecer às pessoas que te encontraram um dia e te ajudaram a você ser uma pessoa melhor hoje. Thornton Wilder, um escritor norte-americano, ele escreveu: só podemos dizer que estamos vivos nos momentos que nosso coração tem consciência de nossos verdadeiros tesouros. Só sabemos de fato que estamos vivos quando estivermos alinhados à vontade de Deus. Uma vida sem propósito é pior do que morrer. É levar a vida sem sentido, sem entender para qual Deus nos trouxe para esse mundo. Então, meus irmãos, eu vou desafiar você, e eu estou desafiando muito, né? Que você possa fazer uma lista de 5 pessoas. E eu desafio você não amanhã, mas assim que terminar o culto, que você pegue no seu celular e mande para 5 pessoas que foram muito importantes para a sua vida. Simplesmente a palavra: olha, verdadeiramente, muito obrigado por tudo. Agora, não faça porque o pastor pediu, não. Faça porque você de fato está sentindo Deus falar com você. E você tem um coração generoso e agradecido. E você quer agradecer às pessoas que de fato foram e são importantes na sua vida. Mande uma mensagem pelo menos para 5 pessoas. Obrigado. Obrigado verdadeiramente por tudo. Por fim, como amar como Jesus? Abra o seu coração sem barreiras para amar. Jesus, ele nos amou primeiro. Ele nos chama a fazer o mesmo. Efésios 4:5, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todos aqueles naquele que é a cabeça, Cristo. O Evangelho de Mateus: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Romanos 10:9, se vocês confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu preciso reconhecer várias passagens, poderia citar várias outras aqui, reconhecer de coração esse amor imenso de Deus por nós. Confiar significa dizer a verdade, meus irmãos. O músico chamado Jim Keller, ele disse: diga o que deseja dizer quando tiver sentimento e oportunidade. Ele diz: meu maior arrependimento são as coisas que eu não fiz e as que tive oportunidade e deixei de dizer. Não deixe de dizer que ama. Não deixe de mostrar em atitudes que você ama alguém. Não espere para mandar flores no dia do velório, porque a pessoa não vai mais estar ali para sentir o teu abraço e o teu amor. A gente conversa muito por WhatsApp e a gente termina esquecendo de ter conversas diretas e importantes. Quando eu sento para conversar, como eu relatei os homens ontem, nós podemos conversar e olhar um nos olhos dos outros. Podemos ver a expressão, podemos ver a atitude, podemos ver os gestos de amor e de importância. Cuidado com o celular. Busque fazer um jejum de mídias sociais. Aliás, a gente vai ter há pouco agora, nas nossas semanas que a gente está tendo nas quartas-feiras. Busque deixar um pouco de lado as mídias sociais para se importar de fato na prática com as pessoas. Com que frequência? Você olhar aí, agora tem uma coisa nos celulares, né, que você pode botar ali como 5 pessoas principais. Aí aquelas pessoas, quando você quer ligar, você faz uma descagem rápida, né? Está ali já no sistema preparado para que você possa ligar rapidamente para aquela pessoa. Não fique procurando ainda onde é que ela está na agenda. Agora, deixa eu te perguntar. Faz uma reflexão. Dessas 5 pessoas que podem estar ali na descagem rápida, qual foi a última vez que você ligou para ela? Qual foi a última vez que você se comunicou com ela? Isso diz muito como é que anda a nossa comunicação. Antes de você abrir a boca, abra o seu coração para amar. Oswald Chambers, ele diz: o espiritual e o invisível determinam o exterior e o real das pessoas. Teste pode vir. Eu quero concluir dizendo que você precisa decidir amar, meus irmãos. Amar as pessoas intensamente, assim como Jesus fez. E não é um amor passageiro, é um amor até o fim.
É um amor incondicional até o fim. Uma das conversas ontem que nós estávamos tendo é como as coisas hoje estão artificiais. Como é fácil, hoje em dia é assim, ó, quebrou, joga fora, se desfaz. Eu estava compartilhando com os meninos que lá na casa da minha mãe tem um freezer, que ele é do tempo onde nós começamos, ainda não éramos casados. Então, se vamos fazer 30 anos de casado, o freezer ele tem 33, 34 anos, está lá firme e forte. Ele só deu problema uma vez, e nós levamos um conhecido para ajeitar. Era só um vazamento de gás, ele ajeitou, e até hoje o freezer está lá, funcionando. E nos traz recordações que ele foi fundamental no começo da nossa vida. Só que hoje em dia é uma geração do descartável. Quebrou, joga fora, compra outro. Ah não, isso aqui joga fora. E estão fazendo a mesma coisa com os relacionamentos. Estão fazendo as mesmas coisas com o casamento. Estão fazendo as mesmas coisas com a família. Ah, não estão falando mais a minha língua, então deixa para lá. Eu vou arrumar outros, para que vivam e me compreendam. Cuidado. Nos passos de Jesus, o que é que faria ele sobre amar? Essa é a pergunta que nós estamos buscando aprender. E nós vimos, foi lido por Marcília. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. É incrível como Deus ele vem trabalhando na nossa igreja através das séries, como ele vem testificando, testemunhando. As nossas séries elas estão interligadas e Deus está trabalhando de várias formas. E ele testifica que nós estamos nos caminhos que ele tem para a nossa igreja falando. Hoje no devocional, assim como a semana passada, o devocional, ele falou fortemente com o que estávamos falando. Hoje o devocional, ele também trouxe sobre o que estamos vivendo. O devocional hoje falou sobre o que Jesus espera dos nossos relacionamentos de amor. O texto base do devocional de hoje foi João 13:35. Nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Conforme nós vimos hoje, nós precisamos internalizar isso. O amor mútuo é o sinal inconfundível de um verdadeiro discípulo. E esse amor, ele precisa ser prático, ele precisa ser paciente, ele precisa ser compassivo, ele precisa ser perdoador. E é esse amor que atrai os corações para Cristo. Mais do que uma pregação, mais do que as ferramentas de programas que a gente traz para a igreja, o que toca a alma das pessoas que ainda não conhecem a Jesus é ver uma comunidade que ama e se respeita como uma verdadeira família na fé. Nós caminhamos juntos. Nós precisamos dividir as adversidades, repartir os fardos, viver em amor com Jesus. Viver em amor, mas um amor sacrificial. E essa é a linguagem do reino do Senhor. Que a nossa vida como cristãos possa ser marcada mais pelo afeto do que por qualquer outro argumento. Mais pelo cuidado do que por qualquer crítica. Mais pela gratidão do que qualquer murmuração. E nós possamos sim seguir os passos de Jesus e amar como Jesus amou. Pois o amor, ele não apenas prega, mas o amor,
Ele conquista. E é para isso que nós estamos. Para se deixar conquistar pelo amor de Jesus. E conquistar a muitos por esse amor transbordante. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, por esse imenso amor. Teu amor, ele é imensurável, Senhor. Por mais que nós queiramos medi-lo, nós não temos capacidade para conseguir isso. Por isso, para amar como a Ti, Senhor, nós compreendemos que precisamos estar totalmente ligados a Ti, em um relacionamento íntimo e profundo, Senhor. Pois o Senhor é a videira verdadeira que nos alimenta desse amor, para que a gente possa, alimentados, transbordar na vida de muitos. Ajuda-nos a isso, Pai. Ajuda-nos a viver conectados a Ti. Ajuda-nos a amar ao próximo como o Senhor nos ama. Ajuda-nos, Pai, a ser fonte desse amor em nossos lares, com nossa esposa, com nosso marido, com nossos filhos, com nossos parentes, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Onde quer que nós estejamos cheios desse amor, e que esse amor possa ser transbordante, para que as pessoas venham a Te conhecer, assim como nós Te conhecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, mas Tu entregaste o Teu Filho naquela cruz. E Ele não morreu de braços fechados, cruzados, mas de braços abertos, para demonstrar a imensidão do amor que Ele tem por nós. Esse amor que alcançou e alcança a todos. Por isso somos chamados a amar a todos, não só os fáceis, porque nós também não somos fáceis, mas amar a todos, assim como o Senhor nos ama. Então vem, Pai, que essa canção possa nos preencher do Teu amor, que nós possamos compreender que o Senhor nos ama, e só cheio desse amor é que a gente pode amar a todos.